Olá! Sejam muito bem-vindos a bordo do meu canal de aeroportos do mundo. No vídeo de hoje vamos mostrar 16 segredos que as companhias aéreas escondem dos passageiros. Mas antes de começarmos, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Apertem seus cintos e embarquem comigo nesta viagem. Por mais acostumado que alguém seja, viajar de avião sempre deixa as pessoas com uma pontadinha de receio. Isso porque todos os procedimentos durante o voo, assim como métodos de segurança, ensinados pelos comissários de bordo antes da decolagem, transmitem uma ideia de perigo, e de que a situação toda pede muito respeito e cuidado. O mais engraçado disso tudo é que toda essa reação que involuntariamente temos, e o medo incontrolável que algumas pessoas sentem de voar, são baseados apenas nas coisas que conhecemos superficialmente desse tipo de transporte. Hoje, por exemplo, você vai descobrir alguns detalhes sigilosos, que a equipe de bordo e os pilotos de avião jamais contam para os passageiros, para evitar pânico ou por outros motivos variados. Confira a seguir estes segredos. Comissários de bordo treinam defesa pessoal. O trabalho dos comissários de bordo não se limita a apenas servir refeições aos passageiros ou realizar orientações nos voos. Esses profissionais também são chamados de técnicos de segurança de voo, pois cabe a eles manter a ordem e a segurança na cabine do avião. Para lidar com passageiros indisciplinados, comissários de bordo recebem aulas de defesa pessoal. A técnica mais praticada entre os tripulantes de cabine é o Krav Maga, estilo de combate corpo a corpo de ação rápida e preventiva. Depois de contido, o ocupante descontrolado pode ser algemado, sim, há algemas a bordo dos aviões, e permanecer amarrado no assento até o fim da viagem. Em casos mais graves, quando a situação representa um risco real à segurança do voo, os pilotos podem ser obrigados a realizar um pouso em aeroporto não previsto para entregar o passageiro desobediente às autoridades. Machados na cabine. Quem viaja de avião nem imagina que sobre sua cabeça, no compartimento de bagagem, pode estar guardado um machado. A ferramenta com lâmina afiada pode ser usada no combate a incêndios na cabine ou para arrombar a porta do banheiro, caso algum passageiro tente bloquear a passagem. Dependendo do tamanho da aeronave, são colocados até 3 dessas ferramentas a bordo. Há um local secreto para dormir. Voar por mais de 12 horas seguidas obviamente levará a alguma exaustão, mas alguns viajantes podem se sentir desconfortáveis com a ideia de seu piloto tirando uma soneca, e é por isso que os compartimentos de descanso da tripulação, ou CRCS, costumam ser escondidos em aviões. Esses CRCS oferecem aos pilotos e comissários de bordo um local pequeno e compacto para relaxar e descansar um pouco em voos longos. Muitas aeronaves terão um espaço para a tripulação e outro para o descanso dos pilotos. Dependendo do tipo de aeronave, esses compartimentos podem estar localizados acima ou abaixo da cabine de passageiros e podem conter pequenas camas e cortinas para impedir a entrada de luz e som. Em voos de longa distância, é necessário mais pilotos a bordo, para que eles descansem em rotação. Comissários de bordo e pilotos não falam abaixo de 10.000 pés. É verdade. Os comissários de bordo não estão autorizados a entrar em contato com os pilotos abaixo de 10.000 pés. Os pilotos não podem nem mesmo conversar entre si durante esse período. Por quê? Resposta curta: por razões de segurança. O período de maior intensidade de tarefa para um piloto é durante a decolagem e o pouso, e praticamente sempre que a aeronave está abaixo de 10.000 pés. Este período no voo exige que os pilotos concluam as verificações, se comuniquem com o controle de tráfego aéreo, insiram dados no computador de voo e verifiquem os instrumentos. A última coisa de que precisam é que os comissários de bordo liguem para eles ou seus colegas perguntem como foi a festa de aniversário de seus filhos no fim de semana. É claro que existem procedimentos a serem seguidos em caso de emergência que exija que os comissários de bordo e a tripulação se comuniquem durante a decolagem ou pouso, embora isso aconteça raramente. Mas como regra geral, pilotar o avião é a prioridade número 1 dos pilotos. Pense 2 vezes antes de voar com seus amados animais de estimação no porão.
Embora as companhias aéreas possam tomar precauções para garantir que seus animais de estimação sejam tratados com cuidado, algumas coisas não podem ser evitadas, como o barulho e a temperatura na rampa. Enquanto os animais de estimação estão esperando para serem carregados, eles podem ficar sentados na rampa em um calor sufocante ou em temperaturas congelantes com ruídos altos de avião. Se isso não for ruim o suficiente, eles são carregados em um container escuro, com nada ao redor deles além de bagagem de parede a parede e possivelmente outro animal estressado. Voar pode ser muito estressante para os animais de estimação. Já vi incidentes em que os animais não sobreviveram a um voo simplesmente devido ao estresse severo. Também li sobre uma situação em que um cachorro escapou de seu cercado e conseguiu abrir a porta do porão da aeronave arranhando a liberação da porta de emergência. Felizmente, o avião estava no chão quando isso aconteceu. Mas, por favor, pense 2 vezes antes de voar com seus animais de estimação no porão da aeronave. Não ande descalço no avião. Pode parecer curioso, mas algumas pessoas ficam tão à vontade no ar que até viajam sem sapatos. Essa prática não é nada boa para a saúde, pois o carpete do avião pode estar infestado de sujeiras e bactérias. Limpezas são realizadas no interior da aeronave, porém, com vista a realizar contenção de despesas, em grande parte dos casos consistem apenas em passar um aspirador e um paninho nas mesinhas. Com isso, o carpete mantém as bactérias e sujeiras vindas dos calçados e até dos vômitos dos passageiros. Passageiros que levantam antes do avião estacionar podem se machucar. Chega um momento na carreira que os comissários de voo desistem de instruir as pessoas a ficarem sentadas em seu assento até que o avião pare por completo. Enquanto está taxiando na pista, o avião pode precisar frear bruscamente, como um carro percorrendo uma rua com outros carros, e nesse momento aqueles que estão teimosamente em pé podem ser arremessados de um lado a outro sofrendo graves lesões. Refrigerantes não devem ser consumidos durante o voo. Os comissários chegam sorrindo com suas bandejas oferecendo refrigerantes, mas se pudessem diriam aos passageiros que não tomassem essas bebidas cheias de gás. Ao decolar, a pressão dentro do avião é reduzida e com isso os gases passam por um processo de expansão no organismo. Já teve casos de pessoas que acreditaram estarem tendo um infarto. Imagine então quando todos os passageiros bebem refrigerante que dá gases num ambiente fechado. Ar-condicionado na potência máxima. Falando em frio dentro da aeronave, saiba que o ar-condicionado congelante é proposital. Os comissários sabem que temperaturas elevadas deixarão as pessoas mais inquietas, então criam um ambiente gelado, sendo um dos segredos que os comissários de voo não revelam aos passageiros. Esse truque do ar-condicionado também é importante para reduzir a chance de que os passageiros passem mal com queda de pressão ou mesmo desmaios. Cobertores reutilizados. Se você é do tipo que sofre com o ar-condicionado do avião, deve levar sua própria mantinha, pois os cobertores cedidos pelos comissários são reutilizados. Esse é um dos segredos que os comissários de voo não revelam aos passageiros. Algumas peças estão há anos nessa função de aquecer passageiros e podem ter manchas além de pelos e cabelos. Claro que os cobertores são lavados de vez em quando, mas se até em casa os cobertores podem ficar um pouco nojentos, quem dirá num avião, não é mesmo? Não brinque com o aviso de apertar os cintos. Quando o aviso para apertar os cintos aparecer é melhor obedecer, pois embora não digam claramente aos passageiros o que pode acontecer para não causar pânico, os comissários sabem que podem assistir a passageiros com ossos quebrados e até traumatismo craniano. Alguns passageiros teimosos podem sofrer lesões durante uma queda de altitude se não estiverem bem presos ao seu assento. Seu assento pode ter uma história bem nojenta. Quem pensa que para viajar de avião é importante estar bem vestido, precisa conhecer esse que é um dos segredos que os comissários de voo não revelam aos passageiros. Esses profissionais estão acostumados a presenciar situações em que os passageiros passam mal deixando nos assentos lembranças como suor, vômito e até mesmo outros tipos de excreções corporais. Sendo assim, o indicado é usar uma roupa simples que depois será bem lavada e de preferência tomar um belo banho ao desembarcar. Comida de avião é rica em gordura e açúcar. Com o objetivo de preservar os alimentos por mais tempo, as empresas especializadas em oferecer refeições para aviões utilizam camadas de manteiga e gordura sobre os alimentos salgados.
Já as frutas recebem um spray especial de açúcar, para que possam ser preservadas e ter uma aparência mais atrativa aos olhos. Sendo assim, comer no avião além de engordar, não é nada bom para a saúde se você voa com frequência. Voar com infecção no ouvido ou resfriado. Se possível, evite voar caso esteja com infecção no ouvido ou resfriado, pois pode acabar sofrendo com uma ruptura do tímpano. Funcionários das companhias aéreas são especialmente sensíveis ao problema por conta das constantes alterações de pressão. Em alguns casos, voar resfriado pode até causar a perda da audição por alguns dias. Seu cartão de embarque contém suas informações pessoais. Seu cartão de embarque tem mais informações pessoais sobre você do que você imagina. Você provavelmente não pensa nisso quando joga seu cartão de embarque usado na lixeira, mas ele contém mais informações pessoais sobre você do que você imagina. Cada cartão de embarque tem um código QR, que contém informações pessoais que podem ser valiosas para um hacker ou ladrão. E você também não precisa ser um gênio da computação sofisticado para descobrir isso. As informações estão disponíveis para qualquer pessoa que baixe um aplicativo de leitura de código de barras gratuito. Além do seu nome e algumas outras informações básicas, você também pode obter o número de passageiro frequente e o localizador de registros da pessoa. Isso é informação suficiente para entrar na companhia aérea em que a pessoa está voando, e mexer no itinerário, mudar de assento, cancelar um voo, alterar o PIN da sua conta, e roubar todas as suas milhas de passageiro frequente. Um hacker também teria acesso para ver voos futuros, informações de contato pessoal. Moral da história: não poste fotos do seu cartão de embarque nas redes sociais, e rasgue-as antes de jogá-las fora. É normal transportar órgãos humanos para transplante. Não existe forma mais prática e rápida de transportar órgãos para doação do que aviões. Como voos particulares podem ser caros, há um aproveitamento da malha aérea para fazer este transporte. As aeronaves também podem transportar caixões e restos humanos, sempre no porão. Porém, num caso de exceção, o caixão de Ayrton Senna foi transportado dentro da cabine, junto com os passageiros. Bem pessoal, obrigado por terem assistido ao meu vídeo. Esses segredinhos vão te ajudar a aproveitar um pouco mais a sua viagem e saber mais sobre como funciona o seu voo. Espero que tenham gostado. Se você ainda tem alguma informação e que gostaria de compartilhar conosco, fique à vontade. Comente aí nos comentários. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Aproveite e faça boa viagem. E até o próximo vídeo.